Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como também já não é uma novidade neste canal, não me vou alongar muito na introdução. Viktor Orbán foi processado por Bruxelas, é tudo o que vocês precisam de saber. Vou terminar o vídeo por aqui, não estou a brincar obviamente, mas vamos então ver, meus caros, qual é a razão desta vez, porque há sempre uma razão nova para haver atritos entre Viktor Orbán e os burocratas em Bruxelas, e vamos então ver, meus caros, o que é que se passou nesta situação específica. Onde é dito, Bruxelas processa a Hungria por lei de soberania. A Comissão Europeia parece despreocupada com o facto do seu próprio pacote de defesa da democracia ser semelhante à criticada lei húngara. É verdade, meus caros, isto é maravilhoso. Os conflitos entre Viktor Orbán e os burocratas em Bruxelas dariam uma série maravilhosa. A Comissão Europeia está a processar a Hungria por causa de uma lei chamada Lei de Proteção à Soberania, um projeto de lei aprovado em dezembro passado para defender o país contra interferências políticas indevidas de entidades estrangeiras. Bruxelas já tinha iniciado um procedimento de infração em fevereiro, alegando que a lei viola diversas regras e princípios da União Europeia, mas a Hungria citou interferência estrangeira na campanha eleitoral húngara de 2022 como o principal motivo para a introdução da lei. Portanto, Viktor Orbán, como também não é parvo nenhum, está aqui a fazer um jogo com a União Europeia porque ele sabe que a situação é complicada e que quem se mete com Bruxelas leva. E, portanto, Viktor Orbán tem que estar precavido de alguma forma contra estes artistas porque, obviamente, que eles não gostam de perder controlo em determinados países e agora, ainda para mais com o possível retorno do Reino Unido à União Europeia, obviamente que a União Europeia não vai colocar entraves ao Reino Unido porque desde que dê para controlar mais um país ou outro, eles não veem problema nenhum. Na sua resposta ao processo de infração de Bruxelas, a Hungria argumentou que a lei não viola a lei da União Europeia e que as preocupações levantadas são infundadas. No entanto, a Comissão disse que numa declaração na quinta-feira, 3 de outubro, que após avaliar cuidadosamente a resposta das autoridades húngaras, a Comissão mantém que a maioria das queixas identificadas ainda não foram abordadas. Uma decisão do Tribunal de Justiça Europeu é esperada nos próximos anos. András László, um membro do Parlamento Europeu pelo Partido Conservador Húngaro Fidesz, reagiu tweetando, no atual X, antigo Twitter, a Lei Nacional sobre a Defesa da Soberania não foi adotada por diversão. Foi uma resposta à indignação válida dos húngaros quando souberam do financiamento estrangeiro ilegal. Portanto, o povo húngaro, neste momento, que é um dos povos mais, como é que eu vou dizer isto? Não vou dizer sortudos, porque eles votaram em Viktor Orbán, elegeram Viktor Orbán, portanto não vou dizer sortudos, mas é um dos povos mais interessantes nesta medida em que não aceitam mesmo que ninguém lhes diga o que eles devem fazer. Não deixa de ser curioso. Eu gostava de ter um povo assim, um povo em que sempre que há uma interferência de Bruxelas que vá contra aquela que é a representação democraticamente eleita no país, houvesse uma reação por parte do povo português e que disséssemos assim: não, meus caros, não vai haver cá a mãozinha de Bruxelas, somos um Estado soberano, elegemos representantes democraticamente e, portanto, os nossos representantes que façam o que têm que fazer. Mas bom, temos aqui mais abaixo, a campanha eleitoral de 2022 da oposição de esquerda foi massivamente financiada pelo exterior, principalmente por meio de uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos da América. Sob o projeto de lei aprovado no ano passado, um escritório foi criado para investigar campanhas de desinformação e atividades que procuram influenciar os resultados das eleições. O financiamento estrangeiro proibido pode ser punido com pena de prisão. Embora os opositores tenham comparado a atual lei de agentes estrangeiros da Rússia, os críticos do governo raramente mencionam que os Estados Unidos têm uma lei semelhante, chamada Lei de Registro de Agentes Estrangeiros, e a Comissão Europeia também lançou o seu chamado Pacote de Defesa da Democracia no ano passado para forçar grupos a divulgar as suas finanças para detectar influência política estrangeira. Portanto, eu acho que isto é interessante, na medida em que os partidos devem, no meu entender, devem ficar ao encargo, devem ter ao seu encargo o próprio financiamento. Não deve ser o Estado a financiar os partidos. E isso parece-me interessante que possa acontecer, cada partido conseguir juntar os seus financiamentos. Agora, também compreenda-se que influenciar financeiramente partidos por parte de burocratas de outros países ou até de outras organizações que nós todos sabemos a quais é que eu me refiro, eu acho que é importante que os partidos tenham o seu financiamento, mas que seja a nível nacional, de pessoas defensoras das ideias desses partidos e, portanto, a política do ponto de vista do financiamento é algo mais sensível do que outro tipo de questões e, portanto, Viktor Orbán parece-me ter aqui uma lei interessante. Eu vou ler a lei, até deixo algum comentário
comentário na comunidade do canal, vou estar mais atento à lei, mas a União Europeia, como aqui diz, alegou que a lei húngara viola a liberdade de expressão, a liberdade de associação, os direitos eleitorais do cidadão, bem como os valores democráticos da União Europeia. ONGs de esquerda alegaram falsamente que ela poderia ser usada para silenciar vozes da oposição. Reparem, estas ONGs têm alguma prova de que foram silenciados, de que há algum desequilíbrio, porque reparem também numa coisa, e eu até tenho andado a estudar isso até do ponto de vista académico, reparem numa coisa muito interessante. Há uma expressão que é utilizada no Reino Unido, se não me falha a memória, ou é nos Estados Unidos da América, sinceramente já não sei, onde é dito, é uma expressão chamada pork barrel. Ora, o que é que significa o pork barrel? O pork barrel basicamente é uma expressão utilizada para descrever a compra de votos. De forma genérica é isto. Ora, como é que se compram votos em democracia? Vocês analisam o vosso eleitorado, percebem quem é que vota em vocês e vocês financiam medidas tendencialmente mais próximas das eleições, financiam medidas que visam satisfazer as necessidades de quem votou em vocês para vocês garantirem esses votos novamente. E, portanto, se isto não é uma forma de utilizar recursos do Estado de forma indevida para questões partidárias, eu sinceramente não sei o que é. Isso acontece em Portugal. Acham que esta medida de uma pensão extra ou de um percentual de uma pensão extra atribuída por Luís Montenegro é o quê? Vocês acham que os 125 euros que António Costa atribuiu de uma única vez foi o quê? Foi o pagamento do vosso voto. António Costa subornou-vos com 125 euros. Alguém tem dúvidas disto? E, portanto, isto em democracia, do ponto de vista ocidental, é feito. Agora, o que é que deve ser garantido segundo alguns teóricos das ciências sociais do ponto de vista democrático? Bom, falo de Levitsky, por exemplo, que é um politólogo muito interessante e que é um senhor que até tem vídeos no YouTube e, portanto, sigam que vale a pena. Ele fala, por exemplo, de algumas condições que fazem com que as eleições democráticas garantam a democracia. Porquê? Porque vocês podem ter eleições que não são democráticas, que são afetadas pelo poder político e que são afetadas, obviamente, por recursos aos quais a oposição não tem acesso. O que é que Levitsky sugere? Que, além de haver eleições, e além de haver eleições livres, tem que haver um equilíbrio minimamente justo do ponto de vista de recursos, de acesso a meios de comunicação, de N de coisas. Tem que haver um equilíbrio minimamente justo que garanta alguma representatividade dos partidos da oposição. Ora, porque nós podemos ter eleições livres, podemos ter vários resultados. No entanto, o partido que está no poder, que o Levitsky apelida de incumbente, que é utilizado, é um termo que é utilizado por outros politólogos, é um termo bastante comum até, o incumbente, basicamente, pode garantir as eleições livres, pode garantir as eleições democráticas, pode garantir a contagem correta dos votos. No entanto, durante a campanha, impediu que a oposição fosse à televisão tantas vezes, tivesse tanto tempo de antena, tivesse acesso a empréstimos por parte de bancos privados e tivesse acesso a menos fundos do Estado, que muitas vezes resulta em diferenças de fundos, de acesso a fundos, de 20 para 1. E, portanto, este tipo de questões também garantem um certo equilíbrio e alguma justiça democrática. E, portanto, dizerem que têm menos acesso à liberdade de expressão única e exclusivamente porque não podem ter acesso a financiamento estrangeiro, bom, se o partido de Viktor Orbán também não tiver acesso a financiamento estrangeiro, têm aqui o equilíbrio do campo. E, portanto, o financiamento estrangeiro pode, sem dúvida, condicionar a política e pode subjugar a política húngara aos interesses da política russa ou da política norte-americana. E, portanto, isto parece-me demasiado óbvio. Haver apenas, nomeadamente, financiadores nacionais para os partidos nacionais. Isso parece-me justo. Agora, se a esquerda diz, estamos a ser impedidos de falar, não temos o mesmo tempo de antena, não temos os mesmos tipos de recursos, bom, denunciem isso e que se avance para algum julgamento. Não me parece ser esse caso. Parece-me, mais uma vez, um fetiche da esquerda e, mais uma vez, um problema que a União Europeia tem contra Viktor Orbán, porque a União Europeia não gosta de países livres e de países que respeitem a sua autoridade democrática. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Desculpem chatear-vos também com estas definições, mas eu acho que também são importantes para o caso. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.